quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Vamos estudar, irmãos, nesta oportunidade a lição 3, a sutileza da imoralidade sexual. É interessante o que diz o nosso texto áureo: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Isso está escrito lá em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6 e o versículo 18. E, introduzindo o assunto aqui, nós vamos ter oportunidade de falar nesta lição questões relacionadas à sexualidade. E também falaremos sobre a revolução sexual e quais os males, quais os impactos que ela causou na sociedade, principalmente aqui na sociedade ocidental, os males que ela tem causado. É interessante começarmos falando sobre o que é a revolução sexual, né? A revolução sexual, ela é uma maneira de pensar sobre a sexualidade humana que desafia ou que desafiou a moral tradicional. Então, a revolução sexual, o que ela vai trazer, né, para esse mundo, para o nosso mundo de hoje? Ela vai trazer uma nova mentalidade, uma nova maneira de pensar. Mas essa nova maneira de pensar, ela desafiou a moral tradicional. E qual que era, então, a moral tradicional? A moral tradicional, ela está baseada no conceito judaico-cristão, né? Então, no nosso primeiro tópico aqui, a revolução sexual, nós podemos ver aqui um novo paradigma para a sexualidade. Por que um novo paradigma? A palavra paradigma, ela significa padrão. Então, já que aqui está falando um novo paradigma, é porque o outro paradigma que vigorava até então, que era o paradigma judaico-cristão, ele começou a ser desprezado com a vinda da revolução sexual. Ele foi desprezado. E o que seria o paradigma judaico-cristão? Seria aquilo que está escrito na Bíblia, que por séculos, né? Por séculos ele delineou. Ele foi aquele que foi aceito, ele foi aquele que deu os moldes para a vida do homem e também para a sexualidade. Mas agora, esse paradigma ele é trocado por esse outro paradigma. E isso vai começar com a revolução sexual. A revolução sexual, geralmente quando se fala nesse movimento, ele tem início ali, nós geralmente costumamos falar que ele teve início nos anos 60, né? Nos anos 60, e o seu ápice, ele vai ali dos anos 60 até os anos 70. E dentro desses anos aí, desses 10 anos, muitas coisas vão acontecer. Porém, esse movimento ele não começa nos anos 60, né? Nós temos o início dele no século XVIII e no século XIX. Então, no século XVIII, ele inicia e ele adentra o século XIX com as suas ideias. Lá pelo ano de 1750, né, vai começar o início da revolução sexual. E é interessante que nesse início aí da revolução sexual, muitas coisas vão acontecer. Por quê? Porque ele vai colocar um monte de características que essas pessoas que defendem esse movimento, elas querem que sejam seguidas. Por exemplo, eles querem que tenha uma reforma nos costumes sexuais. Eles querem o fim do casamento. Também eles pregam o fim da família tradicional. Ainda o fim da monogamia. O que seria a monogamia? Seria o relacionamento do homem com a sua esposa e a sua fidelidade com a sua esposa até o final. Seria aquilo que a palavra de Deus diz, né? O que Deus uniu, não separe o homem. Significa dizer que o homem não vai ter uma relação extraconjugal,
não vai ter uma relação com uma outra mulher. E a mulher também não vai ter relação com outro homem. Então, isso é a monogamia. Mas eles também já pregavam na época, e isso eu estou falando lá no começo, em 1750, a propaganda do puro amor, né? A facilitação do divórcio, a aceitação do adultério, né? E aí vai vindo mais para frente, a gente já vai vendo aí depois, já em 1960, aí já começam movimentos que são relacionados aí à pedofilia, ao incesto e também ao relacionamento sexual a três, né? O assunto ele é um pouco pesado, irmãos, mas é isso, né? O relacionamento sexual a três e ainda a zoofilia, que é o relacionamento do homem com os animais. Veja bem, em 1750, como eu falei, que foi o início da Revolução Sexual, começam a surgir os principais pensadores dessa revolução. E para eles, o que eles pensavam? Para eles, as pessoas sendo liberadas sexualmente, para qualquer coisa, elas estariam livres. Elas sentiriam uma sensação de liberdade. Para eles, a liberdade seria isso, né? Elas teriam essa sensação de liberdade, estariam livres porque poderiam fazer qualquer coisa, poderiam ter qualquer relacionamento sem compromisso. E aí o que acontecia? Caso contrário, se este desejo sexual fosse reprimido, as pessoas se sentiriam oprimidas, né? Aí causaria a repressão sexual. Então, para eles, a liberdade é a pessoa praticar, seria a pessoa praticar a sua sexualidade como bem entendesse, como bem quisesse, né? Nós vamos ter isso lá no século XVIII, iniciando no século XVIII, e vamos ter o fortalecimento desse movimento ainda no século XVIII, no ano de 1789, quando nós tivemos a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela trouxe aí alguns ideais, né? E geralmente, às vezes, quando nós estamos vendo ou assistindo o jornal, nós vemos esses ideais que a Revolução Francesa traz. E é interessante que os repórteres, eles citam isso com orgulho, citam isso, né, com uma, assim, como algo assim que foi muito bom. Na verdade, quando nós ouvimos os ideais, soa bem aos ouvidos, mas por trás disso daí existe uma liberdade que na verdade não é liberdade, é libertinagem, né? Quais são os ideais da Revolução Francesa? São igualdade, liberdade e fraternidade. Que mal há nisso, né? Na liberdade, na igualdade e na fraternidade. Não há mal nenhum. Mas o problema é o que está por trás disso daí. Então, os teóricos, eles começam lá em 1750 com isso, eles vão lá em 1789, agora na França, ali na Revolução Francesa, eles vão entrar com esses assuntos aí, mas por quê? Porque eles querem, na verdade, a igualdade, a liberdade e a fraternidade, ela está promovendo o quê? Uma liberdade sexual que eles desejam. Aí veja, em 1789, nós temos essa revolução. E aí, nós vamos ter um personagem aqui, eu quero citar o nome dele, né? Em 1740, voltando um pouquinho, ele vai viver do ano 1740 até o ano 1814, e o nome dele é Marquês de Sade. E ele vai falar algumas coisas, né? Ele fala, por exemplo, que o casamento era uma coisa ruim. O casamento era algo ruim. E que o sexo tinha que ser livre. Desse nome, Marquês de Sade, né, a palavra Sade aí, né, que é o seu nome, Marquês é o título, da palavra Sade nós temos a palavra sadismo,
temos a palavra sádico, né? Essas palavras se originam no nome desse marquês aí. Então, de sade vem sadismo, vem sádico, né? Vem o sadomasoquismo também. Tudo isso está no arcabouço dessa revolução, da chamada revolução sexual. Essa foi a primeira onda. E aí depois, em 1960, nós vamos ter a segunda onda da revolução sexual. E a segunda onda, ela vem assim com coisas terríveis, né? Atacando principalmente o casamento, como eu já falei aqui, né? Quantas coisas que eles vão atacar. Então, no nosso primeiro tópico aqui, nós temos aí esse novo paradigma que vai contra aquilo que estava escrito na palavra de Deus. E aqui eu aproveito para citar Isaías capítulo 5 e o verso 20, né? Que diz assim: ai daquele, né? Ai daquele que ao mal chama o bem e o bem mal, de que faz o amargo doce e o doce amargo, né? Que faz das trevas luz e da luz trevas. Então, irmãos, nós podemos ver aí, na verdade, o que? Nós podemos ver uma inversão de valores total. Nós estamos aqui ainda nesse primeiro tópico, né? E nesse primeiro tópico, na segunda parte do primeiro tópico, nós podemos ver escrito aí a quebra de um tabu. Por que a quebra de um tabu? Por quê? Porque nessa época, dos anos de 1960 para frente, aí vai surgir a contracultura, né? E a contracultura, ela vai surgir, essa já é a segunda onda da revolução sexual. Ela vai surgir com muita força. Por quê? Porque agora a televisão, ela está entrando em evidência. E a televisão, ela é um meio midiático, um meio de comunicação muito forte. E ela vai fazer o quê? Ela vai projetar todas essas intenções que se tem, todas essas intenções desse mundo que está se voltando contra aquilo que estava escrito na palavra de Deus, e ela vai projetar isso para o mundo inteiro. Então a situação ela vai ficar cada vez mais difícil. E veja aí, nós temos a contracultura, né, com o advento da TV, nós temos a contracepção, nós temos aí a invenção da pílula, né, da pílula como contraceptivo. E aí o que acontece? O problema da pílula em si, a pílula em si ela não é um problema, mas qual é o maior problema nesse sentido? É justamente o fato de que agora as pessoas tendo acesso a essa pílula, elas vão agora querer ter relacionamentos sexuais sem compromisso. Para quê, né? Para que se ter aí a inconveniência de um compromisso? Né? Agora eu uso a pílula, então eu usando a pílula, eu não vou poder, eu não vou precisar ter a inconveniência de ter um filho, né? Eu não vou precisar mais ter filho. Então eu posso manter relacionamentos agora, porque a pílula ela me dá essa garantia. Então veja como as coisas elas vão sendo distorcidas aí ao longo do tempo. Aqui nós já estamos na segunda onda da revolução sexual. É nessa época, né, desse ápice que eu falei para os irmãos de 1960, que nós temos aí também a nudez em público, né? Os hippies eles vão ficar nu em públicos, né? Um movimento que se levanta também para defender esse tipo de causa, né? E nós vamos ter outras formas alternativas de sexualidade. Então a sexualidade ela não vai mais ser aquela coisa natural, aquela coisa normal entre um homem e uma mulher. E o que mais se prega contra? É contra a heterossexualidade e contra a monogamia, um homem e uma mulher. Continuando aqui, então aí nesse tópico 2, aí começa essa quebra, né? É a quebra de um tabu. Por quê? O que seria tabu para a revolução sexual? Veja só, tudo que se levanta contra
uma visão modernista sob o pretexto de uma pseudo-liberdade revestida de uma intelectualidade que se baseia em formadores de opinião, como pessoas do mundo artístico, hippies, cantores que lançam as suas mensagens através dos meios de comunicação, né? O que acontece? Esses tipos de opiniões, eles vão falar que o conceito judaico-cristão, né, os princípios judaico-cristãos, eles são um tabu, né? E esse tabu precisa ser quebrado. E agora, nós vamos para o nosso tópico 2. As principais distorções da sexualidade sadia. E quais são as principais distorções aí da sexualidade sadia? A prática da fornicação é uma distorção, né? O adultério é outra, e a homossexualidade. Eu estou indo rapidamente aqui, mas isso não se restringe só à fornicação, né? E também não somente ao adultério e à homossexualidade, mas vai muito mais além. Por quê? Porque a palavra em grego aí usado para impureza, para prostituição, para lascívia, para esse tipo de coisa, é a palavra porneia. E da palavra porneia vem a palavra pornô e pornografia. E a pornografia, ela é um mal muito terrível. Por quê? Porque ela acaba ativando a predisposição para um comportamento compulsivo, né? E também ela vai causar o quê? Doenças emocionais e desejos fora da realidade. Além do mais, pode afetar o desempenho sexual real. Os irmãos entendem como esse tipo de coisa que chegou no mundo, que veio no mundo, ele veio realmente para destruir a família, para acabar com a família. Às vezes nós perguntamos assim, por que a família está nesse pé, né? Por que a família está nessa situação tão difícil? Porque hoje em dia tudo é liberado, porque hoje em dia tudo é relativizado por conta desses movimentos que começam lá no século XVIII, adentro do século XIX, né? Depois dá uma parada, por quê? Porque veio a era vitoriana, e a era vitoriana as pessoas não aceitavam isso, deu uma parada, mas depois, no século XX, mais propriamente no ano de 1960, nós vamos ver o ressurgimento, né? Chamando de segunda onda desse movimento da revolução sexual. Eu queria continuar aqui, irmãos, falando que, veja só, o adultério, ele pode não ser considerado crime agora legalmente, mas o adultério ele continua sendo pecado, né? O adultério ele continua sendo pecado. E a homossexualidade? A homossexualidade, hoje em dia, e aqui eu queria falar para os irmãos uma coisa interessante. Hoje você não pode falar mais homossexualismo, tem que falar homossexualidade. Porque nos meios acadêmicos a palavra é homossexualidade. Se você falar homossexualismo, você está sendo homofóbico. Mas eu queria dizer aqui para os irmãos e compartilhar com os irmãos que, na verdade, nós não somos contra o homossexual. Nós somos contra o comportamento homossexual. Por quê? Porque ele vai contra a ordem natural das coisas. Ele vai contra a ordem natural daquilo que Deus criou. Daquilo que Deus criou, né? E com essa revolução sexual aí, ela se confunde muito com a revolução feminista. As duas estão tão entrelaçadas, estão tão juntas, que elas se confundem. Temos aí uma autora chamada Kate Millett, que ela foi uma das principais militantes do movimento feminista, né? E ela levou o feminismo para um patamar jamais conhecido, né? E as obras dessa autora, elas se baseavam o quê? No marxismo, se baseavam em Marx e Engels, né? Engels era aquele que patrocinava as obras de Marx quando este estava vivo. E essa autora, que ela vai nascer lá no ano de 1934, ela vai se tornar uma feminista ferrenha. E olha só, qual que era o objetivo declarado dela? Ela considerava a família uma instituição patriarcal, uma
instituição patriarcal devotada à opressão e à escravização de mulheres e crianças. E qual é o objetivo da Kate Millett? O objetivo do grupo também, que ela estava ali no meio, o objetivo declarado deles era a destruição do patriarcado através de ações coordenadas para promover a promiscuidade, a erotização, a prostituição, o aborto e a homossexualidade. E eles queriam se infiltrar em todas as instituições do país, universidades, mídia, escolas, sindicatos e inclusive no governo. Então veja como se confundem aí os dois movimentos. Eu quero terminar aqui, irmãos, né, indo para o padrão bíblico, para uma sexualidade sadia. Qual que é o padrão bíblico? O sexo como complementação da satisfação, né? O sexo, ele foi criado por Deus. E ele foi criado para ser, né, usufruído pelo homem e pela mulher, né, num relacionamento heterossexual e dentro dos limites ou dentro da esfera do casamento. Em segundo lugar, o sexo também ele foi criado por Deus para a satisfação dos cônjuges. Para isso foi criado o sexo, né, a sexualidade. E isso é muito importante que se fale, né? Por quê? Porque existe uma sutileza do inimigo. E qual é a sutileza do inimigo? Ele está fazendo de tudo, irmãos. Hoje em dia, o principal objetivo dele é a destruição da família. Mas nós estamos aqui, né, firmes, né? Nós estamos com a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nos ensina que nós devemos fazer o quê? Nós devemos obedecer a sua palavra. E a palavra de Deus é o que Deus tem de melhor para nós, para a humanidade. Eu quero concluir esta lição falando que nós aprendemos aqui sobre os 3 principais desvios do modelo da sexualidade bíblica, né? Teve mais coisas aí que foi falado, mas qual que é o desvio que Satanás tenta fazer hoje nas famílias, né? Ele tenta fazer com que as famílias elas venham aderir à fornicação, o adultério e a homossexualidade. É por isso que o mundo está tão desgastado hoje em dia. Mas que nós oremos a Deus, que Deus nos abençoe e que nós continuemos na sua presença e que nós continuemos ali nas Escrituras, obedecendo o que a palavra de Deus diz. Amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos em nome de Jesus.